Bom dia. Meu nome é Jorge, sou terapeuta e teólogo. Moro em Novo Hamburgo, frequento a igreja do Aero Clube. Quem conhece Novo Hamburgo, ele vai encontrar o Aero Clube. Tivemos uma vez aqui, uns dias atrás, falando sobre saúde, né? E hoje voltamos novamente para falar sobre os dons espirituais. Amém? Amém. Queridos, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Sábado passado tivemos ali a visita do coral jovem, ali na igreja digital, também fomos lá para assistir, participar do culto de adoração lá. Parabéns, do coral. Gostaria de estar com a palavra aberta, vamos fazer uma oração? Oremos, portanto. Senhor Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos nessa manhã na tua casa, para prestarmos culto de adoração ao Senhor. Amém. Queremos nesse instante, ó Pai, abrir a tua palavra, queremos pedir a permissão para poder ler. Nesse instante, o Espírito Santo nos ensine e que as palavras que venham a chegar aos nossos ouvidos, ao nosso coração, sejam as tuas palavras. Amém. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema de hoje é um mundo conectado, mas um povo desconectado. Quantos aqui, quantos estão aqui que têm um telefone? Todos têm? Quantos têm 2 telefones? É um tema interessante. Um mundo conectado, né? Um povo desconectado. Vamos ver a realidade. Queridos, na igreja em Santa Catarina, a família Jensen, todos os sábados vinham adorar ao Senhor. Só que eles moravam no interior e vinham para a cidade. E como que eles vinham todos os sábados? Eles vinham andando de carroça. 2 cavalos puxavam a carroça e a família toda em cima da carroça, coberta, e assim eles vinham à igreja. E quando chegavam à igreja, tiravam os apetrechos dos cavalos, né? Ali, botavam milho, pasto para eles comerem ali quando eles participavam. E assim era todo o sábado, vinham e voltavam. Só que a família Jensen, eles nunca tinham levado uma pessoa a Cristo. Decisão lá do Cristo. Levar ao tanque batismal, viu o tanque batismal ali, né? Nunca tinha feito essa experiência, nunca tinha. Só porém, naquele sábado, o pastor fez um apelo muito forte. Que aquele ano, gostaria de desafiar que aquele ano, pelo menos uma pessoa, você deveria levar a Cristo. Ele desafiou que quem gostaria de, naquele ano, levar uma pessoa a Cristo. Sabe que é difícil, né, irmão? Alguém levar uma pessoa a Cristo. Para você é difícil, para Deus não é. Porém, como aquele irmão, a família nunca tinha levado ninguém para Cristo, ele pediu para que todos erguessem as mãos. Né? Quem gostaria de levar uma pessoa a Cristo aquele ano? E a família, o São Jensen, ele levantou a mão, mas assim, ó. Sabe como é que é isso aí? Mais ou menos. Não levantou a mão assim, bem, não. Assim. Né? Sabe, irmãos, terminou o culto e a família Jensen foram dirigir, pegaram os cavalos ali, atelhado, e foram em direção às suas casas. Sua casa. Eles estavam andando no caminho, na estrada, que o cavalo fazendo aquele barulho das suas patas, aquela roda de carreta, né? A roda de ferro, barulheira, né? Só que naquele instante veio em direção à família Jensen uma senhora correndo e gritando desesperada. E ele fez o quê? Parou a carruagem, o cavalo ali, parou. E aquela senhora veio e pulou dentro da carruagem. Só que atrás
até que a senhora viu um senhor que vinha correndo e gritando, espraguejando. E agora? O que eles tinham que fazer? O seu James, ele tinha na sua pasta ali uma Bíblia. Ele pegou a Bíblia e mostrou a Bíblia para aquele senhor. Disse: olha, eu não sei quem é que está dentro da carruagem conosco. Eu creio que seja sua esposa, pelo que eu estou ouvindo. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar as pessoas. Amar a sua esposa. O que está fazendo não é correto. Vamos ver o que está acontecendo. Então começou a dar um conselho para eles ali, em cima da carroça. E naquele instante eles começaram a se acalmar vagarosamente. E a família Adventista, então, naquele mesmo sábado, começaram um estudo bíblico com aquela família. Amém? Amém. Amém. Irmãos, poucos estudos, alguns estudos, começaram a vir à igreja, e naquele ano, a família, aquele casal, os filhos daquele casal também se batizaram. Amém? Amém. Porque eles colocaram um propósito de colocar os seus dons nas mãos de Deus. Eles nunca tinham executado, não sabiam que eles tinham um dom, que era de quê mesmo? De evangelizar, né? Dom de compaixão, dom de misericórdia, os dons ali se manifestou na vida da família Jensen. Eles pensavam que não tinham esse dom, mas Deus deu aquele dom para eles, e assim foi executado, feito naquele mesmo sábado. Queridos, os dons, nós vivemos num mundo tão conectado, mas um povo desconectado. O mundo hoje está conectado, né? Mas nós temos que estar conectados com Deus. E como nós, nesse mundo de tecnologia, como podemos usar nossos dons também? Tá bom? Eu vejo aqui pessoas de todas as idades. Como usar nossos dons, os talentos para Deus? Se naqueles dias de Jesus já era um desafio pregar o Evangelho, né? Imagina só o desafio hoje. Eu creio que é muito mais ainda. Vamos ler primeiramente então aqui o que nós prometemos, 1 Coríntios capítulo 12, e o verso 4 até o verso 11. 12, 4 a 11. Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, o mesmo Espírito, a fé, e outro mesmo, o Espírito, dons de curar. O verso 10. A outro, operações de milagres, e a outro, profecias, e a outro, discernimento de Espírito, e a outro, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Queridos, eu quero ler aqui um verso para vocês, rapidamente, que está lá no livro de João, no livro do Evangelho de João, João. Capítulo 13, eu vou ler aqui, irmãos, o verso 35. 35. Poucas palavras. Essas palavras que eu vou ler aqui, irmão, Jesus falou 24 horas antes da sua morte. 24 horas antes da sua morte. O que ele falou? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, e tivermos amor um para com os outros. Irmãos, não adianta falar sobre dons, sobre pregação do Evangelho, tudo bonito e belo, não é verdade? Mas Jesus falou aqui
como que os seus discípulos seriam conhecidos, como a sua igreja seria conhecida. Uma igreja que ama, não é verdade? Vocês serão meus discípulos, serão conhecidos como meus discípulos, o mundo todo conhecerão, se vocês amarem os uns aos outros. A característica da igreja de Deus, nos dias dos discípulos, igreja apostólica, e nos nossos dias é uma igreja que ama. Não adianta pregar se você não ama. Só prega quem ama, não é verdade? Não adianta querer fazer um malabarismo nessa igreja e ficar todo mundo para a rua. Se não tiver amor verdadeiro no coração nosso, não vai fluir, as coisas não vão acontecer. Queridos, então Deus, Ele é maravilhoso. E a Bíblia diz, também no livro de Marcos, que Jesus chamou os seus discípulos, capítulo de Marcos 6, e o verso 7 diz assim, ó, chamou Jesus aos 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Aí está Jesus enviando os seus discípulos a pregar, enviou-os a pregar, de que forma? 2 em 2. Eu penso, irmão, é só eu penso aí, que hoje seria muito importante, sabe, os pastores, não tem apenas um pastor no nosso distrito, né? Isso é o que eu penso, tá? Tem que ser assim, mais um e pouco. Vocês acham que é muito, não? Seria muito 2? Seria dele, né? Agora, ir pregar, isso aí acho que a família deve pregar. O casal, o esposo, a esposa, os filhos, no geral, né? Então, uma grande missão para nós hoje, nesse mundo conectado, né? Que vivemos aí, nós pregarmos o Evangelho. Mas Deus vai dar capacidade e poder para isso. Vemos, irmãos, numa geração conectada da história, mais conectada da história. Nunca tivemos tanta tecnologia, mas nunca tivemos também tanta informação. Mas nunca vimos tantas pessoas vazias e ansiosas e sem propósito. Temos hoje celulares inteligentes, inteligência artificial, redes sociais, comunicação instantânea, mas ainda há tanta falta essencial. Algo essencial é o poder do Espírito Santo atuando na vida das pessoas. E aí nós vemos, irmão, que a diversidade dos dons, nós lemos já, mas o Espírito é um. Deus continua, irmão, dando dons ainda, continua usando pessoas, Deus continua agindo, inclusive hoje. Ou será que os dons espirituais eram só para a igreja primitiva? Não é para a igreja primitiva, não. Eles são ainda mais necessários em nossos dias, porque o pecado se modernizou, mas Deus levantou também desafios e dons modernos. Amém? Amém. O que são dons? São capacitação sobrenatural dada por Deus para cumprir a sua missão. Deus, então, assim como capacitou o seu discípulo no passado, Ele também está capacitando a sua igreja, você, para a realização da sua obra. Romanos 12, verso 6 diz: tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Irmãos, os dons é algo que Deus nos concede. Não é inteligência humana, tá? Não é habilidade aprendida. É Deus capacitando pessoas comuns para uma missão extraordinária. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chama, não é verdade? Irmão, os dons espirituais para os dias atuais. Muitos pensam que os dons espirituais ficaram no passado, mas o mundo atual exige ainda mais dons espirituais. Vejamos alguns dos dons. Dons de ensino. Hoje esse dom precisa ainda ser continuado. Como vamos ensinar as pessoas? Sabe, estudos bíblicos online.
a maneira que nós podemos, que é utilizado, né, para dar estudos bíblicos online. Querido, eu quero dizer o seguinte: existem jovens, influencers, né, que tem 1 milhão ou mais de seguidores. Né? E se nós utilizarmos essa ferramenta para a pregação do Evangelho, faria uma grande obra, não é verdade? Faria ou não faria? Ah, mas eu não tenho 1 milhão de seguidores. Mas começa com 4, 5, começa no WhatsApp, no grupo, e assim vai se desenvolvendo, até chegar nesse ponto aí. E Deus capacita, Deus fortalece, né? E assim que é. Isso do Bíblia Online, YouTube. Quem tem um canal no YouTube hoje aqui? Quantos tem canal no YouTube? Algumas pessoas têm. Se não tem, é fácil criar, não? É fácil de criar um canal. Se aqui tem, não sei aqui na igreja, tem quantos membros da igreja aqui? Só seguir o canal da irmã ali, estudos online, já vamos ter um bom grupo e assim nós curtimos e compartilhamos. Então vamos ter uma classe bíblica online muito rápido, crescendo, multiplicando cada dia mais. Tá? Irmãos, também tem o podcast, redes sociais, e uma pessoa pode alcançar milhares com a palavra através das redes sociais, tá bom? O dom de misericórdia, hoje usado em ajudar pessoas em depressão. Hoje atualmente seria dom de misericórdia para a pessoa com depressão, ouvir pessoas ansiosas, aconselhamento espiritual, no mundo emocionalmente ferido. Esse é um dom urgente. E nós temos aqui em nosso meio uma psicóloga, né? A irmã Evelyn, né? Mas nessa irmã, quanta potência essa irmã tem nas mãos como psicóloga, né? Fazer um grupo para ajudar as pessoas depressivas, como de ansiedades, né? Ela vai ajudar muitas pessoas. Sabe, irmãos? Ah, mas eu não sou psicólogo. Você pode ajudar alguém com problema de ansiedade, depressão e pânico? Eu tinha ansiedade, pânico e depressão também. Síndrome do pânico. Como que eu fui curado? Os 8 remédios de Deus. Tá, irmãos? Pessoas com depressão, todo mundo, tem que vai, tudo não vai resolver. É o seguinte, viu? Mas é uma maneira, né? Deus cura as doenças. Nós utilizarmos esse método de usar os remédios de Deus, né? Uma coisa, um grupo somente para cuidar de intestino. Senhor, intestino, que quer tratar do intestino. O intestino é um dos órgãos mais importantes para que atua sobre o cérebro. As pessoas pensam que funcionar uma vez por dia, o intestino já está bom, está saudável. Não, o normal é 3 vezes no mínimo. Tem uma boa biose intestinal, né? Nosso intestino bem saudável, ele produz, fabrica 7 tipos de hormônios, serotonina, não estão doentes por causa do problema do intestino. Então, cara, vamos focar no intestino, depressão para o problema do intestino, e vai ajudar no cérebro, vai ajudar na alimentação dele, exercício, muitas coisas, a água, a alimentação, tudo vai ajudar, entendeu? Então você pode ser um agente de saúde. Você tem o conhecimento bíblico da palavra de Deus, profecia, você vai curar a pessoa, tratar a pessoa, ajudar ali a nossa instrutora, né? Ajudar nessa obra que é a obra para cura as pessoas, misericórdia. Tá bom? Então pessoas estão precisando urgentemente ser tratadas. Tá? Assim que eu estava também com depressão, estava na roça com o pastor, estava com depressão, comecei a me tratar. Comecei a tomar os remédios psiquiátricos, né, necessários, temporariamente necessários. Então, para doutora, a senhora tem na minha idade. E a senhora trata também com depressão? Trata com os mesmos remédios? Ela disse, não. Como assim não? Tem outra maneira de viver sem tomar esse remédio? Eu disse, tem, mas é difícil. Eu quero saber. E ela começou a me explicar, então. E ela me explicou corretamente os 8 remédios de Deus. Não era uma médica psiquiatra dentista. Fazer exercício, tomar água, alimentação, tal.
uma vergonha, né? E comecei então a me recuperar e parar com os remédios lentamente e recuperei. Irmão, não quero criticar ninguém que está com depressão, é que com ansiedade tudo bem, tá? Mas toda doença tem cura ou não tem? Toda doença. Amém? Amém. Alguns estavam dizendo, não tem. Deus faz milagre, né? Deus cura nível de gente quando nós nos colocamos na mão de Deus. Então essa igreja aqui é uma igreja poderosa, uma igreja de Deus, né? É um dos dons que podemos usar, tá bom? Então, uma irmã ou uma pessoa pode começar a orientar, estudar bem sobre a questão do intestino, o uso da água, o uso de água de linhaça, usar integrais, melhorada, né? E probióticos, assim. Você pode ganhar um dinheiro até tratando de pessoa com problema no intestino. Ganhar dinheiro. Curar as pessoas, tratar as pessoas, vou botar ali R$30 por mês, 50, com todo esse problema, né? Você vai acompanhar a pessoa ali, né? Dar as pessoas na internet. E assim tá. Então Deus capacita, quando Deus chama, Ele nos capacita. E você tem algo dentro de você não descobriu ainda como resolver isso, como resultar. O dom de evangelismo, irmão, hoje é usado em evangelismo digital, né? Evangelismo hoje digital, você pode criar até um personagem ali, né? Vai escrever para você, pode criar ali no site do PT, eles fazem ali, fabricam um boneco, tio, mas aí você vai dar todo o texto ali, vai fazer todo o texto ali para ti e vai evangelizar. Então, é muito fácil hoje evangelizar, né? E às vezes a gente gasta dinheiro no uso da internet, né? E não usa essas coisas, essas ferramentas disponíveis para a pregação do Evangelho nesse mundo moderno que a gente tem. Você vai alcançar milhões de pessoas, um pouco mais, usando esse método. Redes sociais, mensagens curtas, né? Nunca foi tão fácil evangelizar. Não é? Irmão, eu tenho um grupo de oração. São mais de 200 pessoas. Eu tenho um grupo de mensagens. Quem quiser entrar no grupo de devocionais. São mais de 200 pessoas que eu mando diretamente a transição ali. E as pessoas dizem, manda logo aí, porque eu estou mandando. Tem um grupo aqui, tem pessoas que replicam para 50 lá, 200 lá e tal. E a mensagem está sendo levada. E texto bíblico cada dia uma aumentação. E assim está multiplicando. Cada dia mais, então, a maneira de evangelizar é muito fácil e importante. Você pode fazer isso. Tem auxílios, ferramentas da internet, site do T, fazer mensagem, tem muitas coisas que você pode fazer. Tá bom, irmão? Então, vamos ter que estar conectado. Usando as redes, usando o meio de evangelização, certo? Então, isso é muito importante nós, como pessoas do século XXI, aí, que estamos usando agora, para isso aí. Tá? Corrente de oração, tem diversos cursos, diversas maneiras de fazer aqui. Grupo, né? Oração online, corrente de oração, intercessão silenciosa. Quando o mundo dorme, devemos levantar intercessores. Eu também tenho um grupo, irmãos, que é só de tratamento. Sou terapeuta que eu faço grupo de tratamento. No grupo, você entra ali, paga uma mensalidade e orienta a pessoa dentro de casa, trabalhando, dando mensagem, conversando, cantando e tal. Então, podemos traduzir tudo isso aí para evangelização. Entende? O foco é esse: pregação do Evangelho. Desafio do mundo moderno. Hoje enfrentamos desafios que a igreja primitiva não enfrentou: distração, falta de tempo, ansiedade, materialismo, dependência tecnológica. Mas Deus continua dizendo: eu ainda tenho dons para você. Para que mesmo nesse mundo de tanta tecnologia, Deus pode, Deus quer usar você, jovem, você, irmão, você, irmã, independente, todas as pessoas. Isso não quer dizer que você não pode agora só tem que trabalhar nas redes sociais, não. Você pode trabalhar no estudo bíblico, né? Como foi a família Jensen. Você foi disposto a fazer o trabalho de Deus, você pôde ganhar alguém para Cristo, e foi, Deus já mostrou já uma oportunidade para ele. Você precisa pedir para Deus, e Deus vai te mostrar qual é o dom que você tem. Você pode fazer. Todos nós temos
algum dom, tá? Mas não que dom de fofocar, não, tá? Dom verdadeiro, boas coisas, né? Irmãos, por que Deus dá dons? Efésios capítulo 4, este vai ser o último verso que eu vou ler hoje. Efésios capítulo 4. Alguém achou aí, Efésios capítulo 4? Não achei. Efésios 4, capítulo 4, verso 12. Com vistas Efésios depois de Gálatas. Isso mesmo. Chega as Bíblias todas fora, é mais pra cá. Pode ler. Efésios 4, 12, foi? sim, Pode ler o 13, o então. seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, Até o 15. Efésios 4. até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todos os ventos de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Então, irmãos, os dons servem para aperfeiçoamento, para o crescimento, para a unidade, para o desenvolvimento da igreja aqui na terra. Então, Deus está disposto, Deus quer. Deus quer utilizar através do Espírito Santo a sua vida, você, a sua influência, para esses dias que estão vivendo, nessa época moderna que estamos vivendo. Tá bom? Então, claro, você pode evangelizar de diversas maneiras, mas você vai descobrir qual que é o seu dom, o que você mais se adapta, entendeu? Mais que você acha que dá certo. Ora a Deus, peça a Deus, o que é? Deus, o que eu faço? Você vai descobrir, certo? A grande verdade, irmão, não existe cristão sem dom. Se você é convertido, Deus tem um dom. Você tem um dom. Basta apenas você. Talvez você não tenha descoberto ainda. Mas Deus já colocou esse dom no seu coração. Você já foi preparado para isso. Tá? Irmãos, então vivemos no mundo hoje. Vivemos num mundo hoje conectado. A gente precisa então fazer essa conexão. Isso. Eu gostaria de concluir a mensagem nessa manhã, falando sobre os dons. Tá? Eu gostaria de contar uma história para vocês. Se tiver um fundo, ele pode passar para nós. Graças a Deus. Tá? Vou botar um som bem baixinho ali. Gostaria de concluir a mensagem nessa manhã sobre os dons espirituais. E eu vou contar a história de Alfredo. Alfredo, o grande rei da Inglaterra. A Inglaterra entrou em conflito, combate, guerra contra a França. E uma noite muito fria e gelada, Alfredo, ele bateu a casa de um camponês. Ele pediu àquela senhora que atendeu pernoite, que pudesse ficar ali aquela noite. Ela disse que sim, que teria como, mas como seu esposo não estava em casa, ela disse: olha, eu tenho aqui o paiol. E lá ela deu, podia pegar feno, pastos do animal, o cavalo que estava montado, e ali tinha a abanico que ele ficaria durante a noite. Só porém, quando o esposo daquela senhora, aquela camponesa, o esposo chegou,
Ele viu que tinha um cavalo ali, tinha alguma coisa diferente, ele perguntou, tem alguém aqui em casa? Ele disse, tem. Eu mandei um soldado lá para o paiol. Estava sozinha. E ele disse, não, está muito frio. Temos que chamar para dentro de casa, chamar para cá. Essa noite vai ser terrível. Provavelmente não vai resistir ficar lá. Ele foi lá então, conversou com o soldado e trouxe para dentro da sua casa. Ele disse, olha, eu quero que você se bem aqui. Eu quero que você tome um banho quente, bem quentinho. E tomou um banho quente e colocou, deu roupas para ele usar, agasalho, para ele se vestir. E a senhora preparou uma sopa bem quente, uma coisa gostosa, passou a servir aquela sopa para ele. Além disso, ela também havia preparado um jantar para eles, também colocaram junto ali no pó da sopa, como de costume, eram alimentos saborosos, quentes ali. Ele se alimentou bem. Após isto, disse, olha, agora preparamos uma cama quente, com lençol térmico, né? E colocou aquele homem ali dormindo na sua casa. Sabe, irmãos, que coisa gostosa, né? Que hospitalidade. Menino, bem cedo, aquele soldado foi embora. Sabe, queridos, passaram-se alguns meses, tempo depois, aquele casal estava nas suas atividades ali, em torno, e ele avistou distante uma carruagem que vinha em direção à casa deles. E eles começaram a ver e observar, estranho aquela carruagem, aqueles cavalos brancos, carruagem vermelha, sabe? Quem será? Enfim, vou ouvir mais perto, parece ser algo real, algo da realeza, né? Chegou mais perto e agora desceu ali, encostou na frente da casa deles. Uma carta parou ali e desceu dali o rei da Inglaterra. E desceram ali e disseram, olha, eu estive aqui há um tempo atrás e eu vim aqui trazer alguns presentes